Os irmãos do YouTube, os irmãos presentes, nesta segunda-feira, 5 de junho, já estamos no meio do ano. Você que nos acompanha, deixe o seu likezinho, deixe o seu comentário, seu pedido de oração, curta, comenta, compartilhe, envie esse nosso vídeo para alguém que está necessitado de ouvir a palavra do Senhor Jesus. A minha Bíblia está aberta no livro de Salmo 140, nessa noite. Eu estou já aqui compartilhando com os meus contatos. Nós vamos orar ao Senhor nesta noite e vamos agradecê-lo quanto Ele tem sido bom para conosco, para com nossas vidas. E a gratidão ao Senhor é imensa, irmãos, porque Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. O Senhor tem cuidado da nossa vida, o Senhor tem cuidado do nosso lar, tem cuidado das nossas finanças. E como não deixar de ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Que diz assim, Salmo 140: livra-me, Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra, aguçaram a língua como uma serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, e guarda-me do homem violento, os quais os propuseram desviar os meus passos. Os soberbos amarraram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, amarraram-me laços cordiçais. Eu disse ao Senhor: Tu és meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não deixes ir por diante o seu mal propósito, para que não me exalte. Quanto aos que cercando-me levantam a cabeça, cubram-os a maldade dos seus lábios, caiam sobre eles brasas vivas, seja lançado no fogo em covas profundas, para que não se torne a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do opróbrio e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão ao teu nome e os retos habitarão na tua presença. Só até aqui, já vamos buscar a face do Senhor nessa noite. Me arruma lá o livro lá dos pedidos de oração, por favor. Vamos apresentar, irmãos, esse livro que nós temos aqui, orado pelos nossos irmãos do YouTube que têm feito seus pedidos. E nessa noite estarei aqui apresentando ao Senhor. E você que tem seu pedido de oração, não deixe de fazer seu pedido nessa noite de oração. Eu estarei orando aqui e o pastor César, que daqui a pouco vai estar assumindo, ele vai estar orando, tá? Oremos ao Senhor nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de infinita graça e misericórdia. Pai, quero te agradecer por mais uma oportunidade, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado pelos livramentos. Pai, perdoa os nossos pecados, palavras, obras, atitudes, intenções e pensamentos, Pai. Que nós
cometemos e não te agradou, Pai, no dia de hoje, Pai. Senhor, Pai, quero te agradecer pela tua misericórdia, Pai. Quero te agradecer, Senhor, pelo teu perdão, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter trazido até a tua casa, Pai, nesta noite. Pai, descortina os céus nessa noite, Pai, aqui neste lugar, meu Deus. Não é pela quantidade de pessoas, meu Pai. Não é, Senhor, por muito falar que o Senhor irá operar, Pai. Mas é quando nós invocamos a Ti, Pai, com sinceridade. Invocamos a Ti, Senhor, com pensamento ligado em Ti, Pai. Senhor, há tantos quantos estão sofrendo, Pai. Tantos quantos estão em seus lares, meu Deus, sofrendo, Pai, com dores, meu Pai. Dores emocionais, dores físicas, Pai. Dores na alma. Senhor, Pai, o Senhor já me leva em pensamento nessa noite. A nossa irmã Ângela, Pai, que ela sempre nos pede oração, Pai. Senhor, visita com a tua mão poderosa, Pai, esta mulher, Pai. Trabalha nos seus sentimentos. Trabalha, Senhor, Pai, naquela vida, Pai, ali no Espírito Santo, Pai. Pai, o Senhor me direciona a orar por ela nesta noite. Toma, Senhor, o coração desta mulher, Pai, as preocupações. Toma, Senhor, as tristezas, as angústias, as ansiedades, meu Pai. Eu te apresento o seu filhinho, Pai, o Rogério, Pai. Senhor, eu creio que o Senhor já está fazendo a obra, Pai, na vida dele, Pai. Curando, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor já está a operar, meu Pai. O Senhor não opera na ansiedade, o Senhor não opera no medo, Pai. O Senhor não opera, Senhor, em nós colocarmos o Senhor na parede, porque o Senhor é soberano. O Senhor faz quando quer, o Senhor faz da maneira que o Senhor quer, Pai, do jeito que o Senhor quer, Pai. Quem somos nós para exigir alguma coisa do Senhor, Pai? Quem somos nós, Senhor, para dizer que somos alguma coisa perante a Tua face, Pai? Se não for, meu Deus, a Tua misericórdia, Pai, nós já teríamos perecido, já teríamos, Pai, morrido, Pai. Se não for, meu Deus, a Tua misericórdia, o Teu perdão, Senhor. Ah, meu Deus, nós já estaríamos, Pai, de ossos brancos, talvez não existisse mais nem ossos, Pai. Senhor, Pai, quero expressar a minha gratidão nessa noite, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pelos livramentos que o Senhor tem me dado, Pai, pela Tua proteção, Pai. Senhor, te apresento nesta noite, Pai, este livro, Pai, contendo, Pai, nome de várias pessoas, Pai, vários pedidos, vários propósitos, Pai. Senhor, Pai, nessa noite, Pai, eu te apresento a irmã Cláudia, Pai, ali em São Paulo, no interior de São Paulo, Pai. Eu te apresento, Pai, o seu Anchieta, o seu esposo, Pai. Senhor, continua, Pai, trabalhando na vida, Pai, desta mulher. Senhor, eu me lembro agora do Aristide, Pai, aquele homem, Senhor, no qual, meu Deus, eu transportei ele na minha moto outro dia. O Senhor me faz lembrar dele, Pai. Visita, Pai, este homem também, Pai. Ele, a sua filhinha, a sua esposa, Pai. Senhor, faz a obra, faz o milagre, Senhor. Pai, o Senhor usou, meu Deus, ali o pastor César para aquele homem, Pai. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando o Senhor brada, Senhor, até o mar, Senhor, se acalma. Quando o Senhor fala, meu Deus, o leão se cala, dorme na cova, Senhor. Meu Deus, vem nesta noite, Pai, visitar também a irmã Chérida, Pai, que vai estar conosco, Pai, no dia 18, Pai, deste mês, Pai, no culto intitulado Senhor, Pai, louvor, Pai, o culto de louvor a Ti, Pai. Traz a Tua filha em paz, Pai. Usa ela, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai. Sim, Senhor. Pai, se revela para ela a cada momento, Pai. Senhor, Pai, toma esta igreja em Tuas mãos. Senhor, Pai,
Toma o propósito, meu Deus, pelo qual, meu Deus, o pastor César vem, Pai, falou ontem, Pai. Há muito tempo o Senhor já colocou no meu coração, Pai. Senhor, Pai, trabalha, Senhor, em nossas vidas, Pai. Trabalha, Senhor, neste canal, Pai. Alcança vidas, alcança pessoas, meu Pai. Senhor, Pai, visita a irmã Raquel, Senhor. A irmã Raquel no seu lar, Pai. Eu não sei se ela está nos acompanhando, Pai. Pai, dá ânimo à tua filha, Pai. Dá força, dá graça, manifesta a tua presença, Pai, na vida dela, Pai. Senhor, Pai, vai nesta noite, Pai, de contra a tua serva, Pai. Senhor, aquece o coração da tua filha, Pai. Aquece, Senhor, faz o milagre, faz a obra, Pai. Faz a obra, Senhor, faz o milagre, Senhor, para que a tua serva, Senhor, possa testemunhar, Senhor, para que ela possa glorificar, meu Deus, e dizer, meu Deus, o quanto o Senhor fez por ela, Pai. Esse vento, Senhor, que está passando na sua casa, Pai, que o Senhor, Pai, já está quase cessando esse vento, Pai. Senhor, Pai, visita os membros, Pai. Visita, meu Deus, o pastor presidente José Gomes, Pai, ali em Itapipoca, Senhor. Visita, Senhor, todos os membros, Pai, desta casa, Senhor. Pai, dá ânimo, dá força, dá graça, renova, Pai. Restaura, Senhor. Pai, visita a nossa saúde, Pai, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde física, Pai. Pai, repreende todos os dardos, toda seta, Pai, toda obra, Pai, do maligno, Pai, que foi feita, meu Deus, para destruir, Pai, as famílias, os lares, Pai. Senhor, põe por terra, Senhor. Nessa noite, Senhor, se levanta, Pai, bradando, Pai. Senhor, já posso contemplar, meu Deus, neste local os teus anjos, Pai. Já posso ver, meu Deus, a tua presença, Pai. Sim, Senhor, o Senhor já abre, meu Deus, a minha visão espiritual neste lugar, Senhor. Meu Deus, eu quero te apresentar o meu culto, Pai, nesta noite, Senhor. O culto, Pai, de gratidão, Pai. O culto, Senhor, Pai, que nós, Senhor, estamos toda segunda-feira, Pai, te apresentando. Senhor, eu te apresento, meu Deus, em tuas mãos, todos aqueles que nos perseguem, todos aqueles, meu Pai, que desejam o nosso mal, abençoa eles, Pai, abençoa eles, Pai. Senhor, Pai, fica, Pai, com o pastor, meu Deus, que vai dar prosseguimento nesta noite, Pai. Sim, Senhor, usa o teu filho poderosamente, Pai, em tuas mãos. Assim eu já te peço, já te louvo e te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos do YouTube, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Também uma boa noite. Vamos dar continuidade à obra do Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no Salmo 117. Salmo de número 117. Salmo 117, escrito está assim: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento de oração, meu Deus, nós queremos te pedir perdão dos nossos muitos pecados, das nossas muitas falhas, das nossas muita fraqueza, e te apresentamos esta igreja, esse ministério, esta congregação, todos os santos, meu Pai, que congrega nesta casa. Que o Senhor os abençoe de forma poderosa. Quero te apresentar os irmãos do YouTube, que as bênçãos de Deus adentrem nos lares, nas casas, nas famílias. E todos quantos nesta noite, Pai, estejam participando desta live, possa ser ricamente abençoado por Deus nosso Senhor. Senhor, toma a frente desta obra, desse trabalho, desse ministério, da diretoria, do pastor presidente e sua família, a sua parentela. Pai, fica conosco, desde agora e para sempre. Amém.
Vai acontecer, você vai ver os sonhos que você sonhou, as promessas que o Senhor te fez vão se cumprir, e muitos irão ver o que Deus vai fazer na sua vida. E quem te viu chorar vai ver você sorrir de posse da vitória. Alguém vai te aplaudir e vai ficar sem entender, porque Deus vai te abençoar. Do pó e das cinzas vai te levantar, e quem te humilhou vai ver Deus te exaltar, vai te assistir no palco, te aplaudir de pé. Aqueles que diziam que Deus te esqueceu vai ser surpreendido, porque o teu Deus vai mudar teu cativeiro, fazer vencer. Diga pra eles que você tem um Deus, diga pra eles que Deus não te esqueceu. Você tem dono, você é um escolhido, é um projeto de Deus. Diga pra eles que o tempo chegou, e com muita pressa o Rei mandou te chamar pra sentar à mesa e juntos com ele se banquetear. Porque Deus vai te abençoar. Do pó e das cinzas vai te levantar, e quem te humilhou vai ver Deus te exaltar, vai te assistir no palco, te aplaudir de pé. Aqueles que diziam que Deus te esqueceu vai ser surpreendido, porque o teu Deus vai mudar teu cativeiro e fazer vencer. Diga pra eles que você tem um Deus, diga pra eles que Deus não te esqueceu. Você tem dono, você é um escolhido, é um projeto de Deus. Diga pra eles que o tempo chegou, e com muita pressa o Rei mandou te chamar pra sentar à mesa e juntos com ele se banquetear. Diga pra eles que você tem um Deus, diga pra eles que Deus não te esqueceu. Você tem dono, você é o escolhido, é um projeto de Deus. Diga pra eles que o tempo chegou, e com muita pressa o Rei mandou te chamar pra sentar à mesa e juntos com ele se banquetear. Pra sentar à mesa e juntos com ele se banquetear. Pra sentar à mesa e juntos com ele se banquetear.
Quero parabenizar a nossa irmã Vanessa, rapaz, está completando ano hoje. Feliz aniversário, irmã Vanessa, que Deus abençoe a senhora. Continue dando graça, saúde, e que você continue sendo essa pessoa abençoada que você é. Amém? Eu quero louvar um louvor que a irmã Vanessa gosta muito, é o valor de uma alma. Eu quero louvar esse louvor. Amém? O valor de uma alma. Ela gosta muito desse louvor, eu quero louvar esse louvor e parabenizar a minha irmã, que Deus abençoe, dê muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ID, do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordens que ele nos deu. Se como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todo correr? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Que Jesus comprou. Quem
pode aplaudir o general? Aleluia. Foi mesmo. Eita Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Vamos lá, irmãos. Tá certo. A irmã pediu aqui como José, eu nem tinha me ligado, a irmã Vanessa. Agora foi que eu vim aqui a mensagem. Tá certo, irmã Vanessa. Vamos cantar como José. Vamos lá. Como José teve um sonho e contou. Você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu. Esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer. Toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva virá. Você que agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais. Faça como José, que esperou Deus agir e vencer através Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você que agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais. Faça como José, que esperou Deus agir e vencer através da fé. Através da fé.
Depois aplaudir o Senhor. Pode bater umas palmas para o Senhor mais alegre, mais forte. Aleluia. Nosso irmão Flávio Roberto está ali anotando o nome das pessoas que estão pedindo oração, tá, irmãos? A nossa irmã Maria da Penha. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Deus abençoe todos que estão nos assistindo. Vamos para o quarto louvor, né? É o quarto. Só maior que nós. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Ele. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, mesmo que não haja ovelhas no corral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, há um Deus do céu olhando para mim. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos para o quinto louvor, né? Louvado seja o nome do Eterno. Vamos ver o que a gente vai louvar agora. Hã? Deus é tremendo, né, rapaz? Meu irmão Isaac Mendes aí, rapaz, agradecendo a Deus. Que bênção, meu irmão, que Deus tem respondido as nossas orações, né? Vamos adorar o Senhor. Vamos para o quinto louvor aí. Pobre de mim, né? Vamos ver.
a mão de Deus, tava caído ao chão, sem rumo e sem direção. Foi tua mão que me sustentou e me ensinou um caminho a seguir, que me deu paz, me deu salvação, que me ensinou. Hoje eu sei que só Ele é a minha inspiração. Meu Jesus padeceu por mim. Pode exaltar o Eterno. Vamos para o sexto. Pela fé eu contemplo o homem de branco no meio do templo, com olhar de amor, com o olhar do Senhor me atraindo para si. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando, e o seu resplendor como o brilho do sol envolvendo a mim. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo que
Ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Ele está perguntando: onde é tua dor? Por que tu chora tanto? Ele quer te alegrar, sua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao teu lado, ouvindo o seu pranto, que chora calado. Poderoso Ele é, tudo pode fazer, abre o teu coração. Um homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo que Ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outra, é Jesus. O homem de branco, um homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo que Ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Quem pode aplaudir o Eterno? Vamos cantar aqui um louvor do Marcos Antônio, que a irmã está pedindo. Vamos aqui lá, que é tipo um pagode. Olha eu aqui de novo, a gente vai louvar. A irmã pediu para louvar um louvor do Marcos Antônio. Já tentaram suplantar minha voz, calar meu canto. Já tentaram destruir os sonhos que um dia eu sonhei. Me jogaram pragas, fui escravizado e discriminado por onde eu andei. Olha eu aqui de novo, de posse da vitória. Ele me hospedou, pagou minha despesa e foi embora. Olha eu aqui de novo, de volta ao caminho. Quem tem um amigo assim jamais fica sozinho. Outro dia quase morto me encontrei à beira da estrada, e um bom samaritano me ergueu com suas fortes mãos. Sei que alguém tentou tirar a minha vida, mas não conseguiu.
tanto gritar mais uma vez, meu Deus me ouviu. Olha eu aqui de novo, de posse da vitória. Ele me hospedou, pagou minha despesa e foi embora. Olha eu aqui de novo, de volta ao caminho. Quem tem um amigo assim jamais fica sozinho. Quem tem um amigo assim jamais fica sozinho. Meu Deus. Aleluia. Acho que a gente terminou o louvor, né? Já foram 7. Quero fazer uma oração pelos irmãos que nos deram o seu nome hoje. E após trazer uma reflexão para a nossa meditação. Amém? Fique de pé, vamos falar com Deus. Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, nós te glorificamos esta noite e temos a certeza que estamos na presença de um Deus poderoso. E nesse momento eu quero te apresentar, Senhor, nosso irmão Isaac Mendes e toda a sua família. Senhor, tu conheces a situação de cada pessoa, de cada lar e de cada família. Quero te apresentar, Senhor, nossa irmã Janaína Silva e toda a sua família, Pai. Cuida dessa gente. Faz por esse povo o que nós não podemos fazer. Não está ao nosso alcance, Senhor. No momento em que dirigimos ao Senhor e colocamos algo nas tuas mãos, Senhor, é porque não está ao nosso alcance. É porque nós não podemos fazer. Mas nós servimos a um Deus que tem poder de resolver os nossos problemas, que tem poder de mudar o quadro da nossa situação. Oh meu Deus, eu quero te apresentar Aristide também, a sua filha Vitória. A Deus, em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Senhor tem poder para fazer milagres, que o Senhor tem poder de fazer coisas grandes na família dessas pessoas, para que elas continuem sendo gratas a Deus, para que elas continuem tendo mais prazer de te adorar, de te glorificar. Eu quero te apresentar a nossa irmã Maria da Penha, Patrício da Silva, meu Pai, toda a sua família. Eu também quero te apresentar o Alexandre, ó Deus, em nome de Jesus, o Ademir, ó meu Pai, e o Ademilson também, pois o Senhor sabe que estas pessoas dependem muito de Ti, meu Pai, que essas pessoas estão na Tua dependência, que estas famílias que nos assistem agora estão na dependência de Deus, e elas dependem do Senhor para tudo, meu Pai, nesta vida, assim como eu e todos os habitantes da terra. E nós temos certeza, meu Pai, que a nossa oração, o nosso pedido, o nosso pranto, o nosso clamor já chegou à presença de Deus como um cheiro suave. Pai, que seja uma bênção para cada família nesta noite, e que possamos ser mais gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer uma breve reflexão, gente. Eu estou me recuperando ainda, tá, da minha garganta. Eu tive aí uns 4 dias enfermo. Eu estou me recuperando ainda, tá? Eu não vou prolongar muito, mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso, né? Nada acontece por acaso. Antes de eu tirar uma mensagem da palavra de Deus, eu quero orar pela palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, dá-nos uma palavra esta noite, Senhor. Não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para falar conosco aqui neste lugar. E eu tenho certeza, ó Deus fiel, que Ele tem uma palavra revelada para o nosso coração. E hoje, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz e receber de Deus a nossa maior vitória. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Pode bater umas palmas para o Senhor. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel.
1 Samuel, capítulo de número 17, o versículo de número 12. Deus tem uma palavra nessa noite. Deus vai falar conosco aqui através dessa palavra. Tem muitos Davi de Deus aqui nessa casa e nos assistindo hoje. Pessoas que Deus te escolheu para uma missão específica. Mas que muitas das vezes os gigantes cruzam o nosso caminho para tentar nos afligir. Mas quem te escolheu foi o Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 17, e o versículo 12. Mas aqueles que estão com Deus, irmão, têm vitória. Nós temos que crer assim. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 12. Diz assim a palavra. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão de tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial aos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitará teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estava Saul, e eles, e todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi, então, se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se, e partiu com Jessé lhe ordenou, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha. E a gritos chamava a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a cargo que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, fala conosco esta noite, através da Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Pode glorificar o Senhor, irmãos. Amados, eu quero desde já agradecer ao Senhor. São 1000 agradecimentos ao nosso Deus, Pai Criador do céu e da terra. Amados, que história linda, né? Que nós acabamos de ler, que fala: Jessé envia Davi aos seus irmãos. Veja só, irmãos, os 3 filhos mais velhos de Jessé, o efrateu de Belém, de Judá. Ele era da tribo de Judá. Os reis que eram levantados em Israel, todos eles eram da tribo de Judá. E Jesus, lá naquela passagem que fala do cego de Jericó, quando Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Algumas pessoas imaginam que... O que Jesus era de Davi, por ser chamado de filho de Davi? Porque José, pai adotivo de Jesus, era de Judá. Entendeu? E chamá-lo de filho de Davi era uma forma de respeito e, ao mesmo tempo, estava dizendo que Jesus era descendente de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Jessé tinha 8 filhos. E os 3 mais velhos, Saul levou com ele para a peleja contra os filisteus. Né? A Bíblia aqui está registrando o nome do primogênito, era Eliabe, né, que era o primeiro filho mais velho, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Louvado seja Deus. Davi ficava ali naquela trajetória, naquele vai e vem, né? O seu pai mandou que Davi fosse ter com seus irmãos, né? Levou ali 10 queijos, louvado seja o nome do Senhor. Levou ali pão, né? Levou também um tostado ali, que era um tipo de comida específica que eles comiam ali. E Davi levou para os seus 3 irmãos que estavam lá no campo, né? A qualquer hora, a qualquer momento, haveria ali um grande confronto entre os filisteus e os israelitas. E Davi foi lá deixar essa alimentação aos seus irmãos e receber deles o penhor. O penhor quer dizer, Davi ia saber como estariam os seus irmãos e traria novamente a notícia de como eles estavam, né, naquela peleja, naquela guerra. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente percebe que Davi, naquela ida, né, ali de Belém, de Saul para Belém, para apacentar as ovelhas de seu pai, a gente percebe que não era muito perto ali de sua casa o lugar onde ele levava aqueles animais para pastar, né? Ele se deslocava a uma certa região, a uma certa localidade, para alimentar esses rebanhos, essas ovelhas, né? Eu começo a entender nesta noite e aprender que Deus, quando Ele tem algo na nossa vida, primeiro Ele nos faz entender, conhecer a situação, para depois Ele agir da maneira que Ele quer agir, trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia aqui no verso 23, e estando Ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Entendeu? Estava ali o exército de Israel, né? Que estavam já prestes a entrar num conflito ali, numa batalha travada, né? Davi vendo ali os carros, os cavaleiros, né, irmãos? Naquela época era muito diferente das guerras de hoje. Hoje as coisas, a ciência, a tecnologia está muito avançada. Hoje existem bombas, né, que tem o poder de destruir. Existe uma bomba aí que ela tem o poder de, ela desativada, se ela for ativada, irmãos, ela destrói todo o planeta Terra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Existem ferramentas aí criadas pelo homem hoje que destrói uma nação inteira. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta época aqui o forte era a espada, era a lança, era o escudo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Davi vendo ali aqueles carros, aqueles cavaleiros ali, com armaduras, com lanças, tudo se preparando ali para uma grande batalha. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi estava ali por acaso, né? Aleluia, tinha de só deixar uma merenda para os irmãos dele. Louvado seja Deus, aleluia. E saber como é que estavam os seus irmãos, se seus irmãos estavam bem. Não era um jovem, né, capacitado ali para aquele tipo de serviço, para a guerrilha, né?
não era um jovem que manuseava uma espada, não era um jovem que manuseava bem uma lança, que sabia se proteger com um escudo. Era um jovem cristão, era um jovem que as suas ferramentas era espiritual. Davi não sabia manusear uma lança, nem ao menos uma espada, nem usar um escudo, mas ele, aleluia, sabia muito bem adorar a Deus. Ele sabia muito bem manter o seu relacionamento com o Senhor. Isso é que é importante na nossa vida, irmão. Mantermos um relacionamento firme com Deus, sério com Deus, aleluia. E isso é a nossa proteção, a proteção do homem de Deus, a proteção da mulher de Deus é o Senhor. Não são as armas desta terra, não são as ferramentas feitas pela mão do ferreiro, nem criada pela mão do homem. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E aquele jovem ali, irmão, chegou ali naquela situação, né? E de repente ali, já bem pertinho dele voltar para sua casa, né, se despedir dos seus irmãos, como diz aqui a palavra, estando ele ainda falando com eles, ele ainda estava falando com seus irmãos, né, cumprimentando-os, perguntando se estava tudo bem, e eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro. Olha aí, enquanto ele estava conversando com seus irmãos, vinha subindo ali, numa montanha, um homem, aleluia, um homem guerreiro, louvado seja o nome do Senhor, cujo nome era Golias. E diz a história que esse homem tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. O bicho era exagerado mesmo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Ele era filisteu, da cidade de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu, aleluia. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Glória a Deus. Todos os de Israel, não tinha nenhum soldado ali que tivesse a coragem de enfrentar aquele gigante. Sabe qual era a proposta dos filisteus? Era que Israel poderia escolher, selecionar o seu melhor soldado para lutar com Golias. Se Golias vencesse o melhor soldado de Israel que lutasse com ele, todo Israel passaria a servir os filisteus. E se o soldado de Israel conseguisse vencer o gigante filisteu, todos os filisteus iriam servir o povo de Israel. Por que os filisteus tomaram essa atitude? Porque eles sabiam que aquele homem chamado Golias era um guerreiro desde a sua juventude. Ele era um homem acostumado a vencer exército inteiro sozinho. Os demais companheiros de guerrilhas, os demais companheiros do exército filisteus apenas vibravam ali, torciam, né, motivavam aquele homem ali, encorajando, vibrando ele ali, e ele enfrentava exército sozinho, porque era um homem de 2,5 metros de altura. Diz a história que ele tinha uma armadura de escama, entendeu? Uma armadura toda de escama, uma lança de tecelão, um escudo, e na frente dele ainda tinha um escudeiro. Louvado seja Deus. Era impossível uma lança entrar naquela armadura, uma flecha, uma espada, entendeu? Por isso que ele se tornava imbatível, ninguém conseguia tirar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Só que agora ele estava lidando com uma situação complicada para ele, aleluia. Porém todos os homens de Israel, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Eles tinham medo do gigante. Quando eles viram aquele gladiador, aquela máquina de matar homens, eles temeram, aleluia, eles temeram. Louvado seja o nome do Senhor. E dizia os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois que
ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e lhe fará isentar de imposto a casa de seu pai em Israel. Veja só, o homem mais alto do exército de Israel chamava-se rei Saul. Esse era o homem ideal para enfrentar os gigantes filisteus. Mas veja só, o rei Saul agora, ele não tinha mais a presença de Deus. Ele ainda governava Israel, ele ainda era o rei atual, mas que a Bíblia diz que o Senhor havia o rejeitado. Irmãos, o homem natural, ele não consegue vencer as batalhas espirituais. O homem natural é o que éramos antes de conhecermos a Deus. Quem era você antes de conhecer a Deus? Um alcoólatra? Um que dormia nas calçadas? Outro que vivia na sarjeta? Vivia hospitalizado? Vivia enfermo? Sofrendo? Mendigando? Sendo humilhado? Mas após conhecer a Cristo, a presença de Deus, ao entrar na minha e na sua vida, houve uma mudança. Subimos alguns degraus na vida e nos tornamos a pessoa vencedora que somos hoje. Então o Espírito de Deus havia se afastado de Saul. Agora, por que o Espírito de Deus se afastou dele? Pela desobediência. O que faz o Espírito de Deus se afastar da vida de alguém é a desobediência, é ouvir a voz de Deus e não obedecer, é ouvir a ordenança do Senhor e não fazer conforme Deus manda. Saul até então achava que Deus estava com ele, mas a Bíblia diz que o Senhor já havia o rejeitado da sua presença. Por isso agora este homem chamado Saul, que era rei de Israel, não era mais corajoso o suficiente para enfrentar aquele homem gigante filisteu, porque o Espírito de Deus não estava mais na sua vida. Quando o Espírito de Deus está na vida de alguém, ele vai avante, ele não desiste. Por maior que seja o problema, a dificuldade, a situação, ele encara de frente, porque ele sabe que Deus é Deus na vida dele. Ele tem esperança, ele tem certeza. Ele tem fé, ele acredita. Ele vai além das circunstâncias. E o rei Saul agora estava tão fraco espiritualmente, tão temoroso. Ele viu aquele enorme homem, aquele homem tão grande, que ele decidiu presentear e recompensar o homem que ferisse aquele gigante, que matasse o gigante filisteu e levasse a cabeça dele até a presença dele. Ao que ele faria? Aleluia. E dizia os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A dizer, pois, que ao homem que ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará isentar de imposto a casa de seu pai em Israel. Havia 3 recompensas da parte do rei para quem matasse aquele gigante filisteu. Primeiro, esse cara seria um dos mais ricos da cidade. Segundo, casaria com a filha do rei Saul. Ele dava sua filha em casamento. Terceiro, nunca mais esse cara que matasse o gigante filisteu, ele pagaria imposto, e a casa de seu pai seriam todos abençoados em Israel. Nem ele e nem a casa de seu pai pagariam imposto. Então ia ter uma vida bem sucedida. Seria um dos caras ricos, casaria com a filha do rei, né? Ele já recebia a riqueza do rei. Aí, para acabar de completar, ainda casava com a filha do rei, né? Que já viria mais outros benefícios por casar com a filha do rei. E nunca mais pagaria imposto. Seria um homem bem sucedido na terra. A recompensa era boa. Aleluia. No versículo 26, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo:
que farão aquele homem que feria a estes filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha aí, olha a visão do crente espiritual como é outra. Todos os homens de Israel estavam com medo. Um menino de 17 anos de idade, cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento das coisas de Deus. Irmão, só teme as dificuldades, os problemas desta vida, só se curva diante dos gigantes, dos problemas, das situações desta vida, quem não conhece o Deus que serve. Você está entendendo? É por isso que a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque ela testifica de mim. O próprio Senhor Jesus fala. E para aprendermos e sabermos mais a respeito de Deus, precisamos meditar nessa palavra, porque ela testifica do Senhor. E Davi conhecia muito bem a pessoa de Deus, entendeu? Davi tinha Deus acima de todas as coisas. Nós não podemos pegar o nosso problema, o nosso maior problema, e ver ele como algo grande que não pode ser vencido. Nós não podemos olhar para as dificuldades, para a porta que está fechada, para as enfermidades, para os problemas desta vida, e ver como algo tão grande que não pode ser vencido, se tu tem um Deus que tem poder de fazer qualquer coisa. Era essa a visão de Davi. O gigante filisteu colocou medo em todos os homens de Israel, mas Davi olhava para ele e não via essas coisas. Homens treinados, homens que já havia participado de várias guerras como exército de Israel, eram homens treinados e acostumados a lidar com batalhas. Mas quando viram aquele gigante filisteu, todo mundo ficou com medo. Entendeu? Olharam para o gigante e temeram. Quem não queria naquela época casar com uma filha do rei? Qual era o soldado que não queria sair do meio daquelas batalhas, arriscando sua vida para estar numa vida de luxo? Quem era que não queria? Só que para isso teriam que vencer o gigante. Para isso teriam que matar os gigantes filisteus, que no momento era o impossível diante de muitas pessoas. Só que Davi olhava com outros olhos. Davi não estava olhando para aquele gigante com os olhos físicos, ele estava olhando com os olhos espiritual. Irmão, quando nós olhamos para o problema, para a dificuldade, com nossos olhos espiritual, nós vamos ver que esse problema não é nada diante do nosso Deus. Nós vamos ver que essa dificuldade não é nada diante do nosso Senhor. Nós vamos ver que essa crise financeira e espiritual que você está vivendo não é nada diante do teu Deus, que tem poder no céu e na terra. Foi por isso que Davi disse: quem é esse circunciso? Quando ele fala assim, ele está dizendo: quem é esse rebelde aí? No nosso linguajar, quem é esse otário aí que está falando de Deus, sem conhecer a Deus? Esse cara é doido, é? É como se Davi estivesse dizendo: quem é esse louco aí que desafia o exército do Deus vivo? Em outras palavras, esse homem não sabe quem é esse povo aqui não. Esse povo é o povo de Deus. Confrontar o povo de Deus está confrontando ao Senhor. Irmãos, Davi estava diante de uma nação inteira que estava com medo de um só homem. A Bíblia está dizendo aqui: todos os homens de Israel estavam com medo do gigante filisteu. Aí tu imagina os comentários ali. Se espalhou por todo Israel aquele gigante. A história daquele gigante. Todo mundo estava com medo. Todo mundo tinha medo de enfrentar o gigante. Irmãos, alguém precisa ser usado por Deus. Alguém precisa abrir a boca e anunciar as boas novas. Alguém precisa abrir a boca na congregação e dizer que Deus é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele ainda faz milagre, que Ele ainda abre porta, que Ele ainda faz o impossível se tornar possível. E esse alguém foi Davi, que ninguém nem imaginava, que ninguém dava nada por ele, um pastorzinho de ovelha, um jovem que cuidava dos rebanhos do seu pai, mas que Deus tem as suas escolhas. Deus tem a sua seleção. Deus faz parceria com o homem corajoso. A Bíblia diz que do Senhor é a guerra. Aí Davi diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha aí. Ele falou algo que ninguém ali em Israel falou.
Ele tomou uma atitude que nenhum homem em Israel tomou, irmãos. Irmão, pode até parecer loucura a atitude desse rapaz, mas às vezes a atitude que tomamos, para muitos que já perderam a intimidade, a comunhão com Deus, pode até chamar de loucura. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Deus eterno. Aí no versículo 27, o que é que acontece aqui? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, fala aqueles homens. Acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha aí, irmão. Davi, quando ele diz: quem é esse incircunciso que desafia o exército do Deus vivo? Alguém se ofende com isso. E quem se ofendeu? Foi os filisteus? O próprio irmão de Davi, o irmão de congregação, o irmão biológico. Não gostou de quando Davi falou aquilo. Ele disse: com quem tu deixaste aquele pequeno rebanho de ovelha, Davi? Quem te fez descer aqui? Tu veio para cá, corre de quem? Tu pensa que eu não sei a maldade do teu coração? Tu veio aqui para ver a peleja. Olha aí. Ele olhou para Davi agora e viu em Davi um homem mau, um jovem do coração mau, perverso. A Bíblia diz que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Veja só, irmãos, o irmão de Davi ficou com raiva dele. Quem dá glória a Deus? É o que acontece muitas das vezes. Você é um crente de oração que confia, que acredita no Senhor, que depositou a confiança em Deus, mas sempre quando você entra no propósito para vencer, para ganhar, para alcançar a vitória, tem alguém que se incomoda. Alguém vai se levantar. Aleluia. Olha só. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, fala aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Davi só falou uma palavra. Davi só disse: quem é esse incircunciso que desafia o povo do Deus vivo? Olha o que ele falou. Agora os homens começam a comentar: olha, vocês já sabem, né? Que tem uma recompensa aí para quem matar esse homem. Vai ser o homem mais rico de Israel, vai casar com a filha do rei e nunca mais pagará imposto, ele e a casa de seu pai. E Eliabe se indignou, ficou revoltado. Mas a raiva dele foi contra Davi, veja só. Aleluia. E disse: por que desceste aqui? Ele perguntou para Davi. O que Davi foi fazer lá? Davi não foi deixar a merenda? Foi. Mas a Bíblia diz que Davi saiu ali correndo entre os carros e os cavalos, todo mundo de armadura. Veja só, irmão, o exército estava ali equipado, preparado, prestes a entrar num conflito, numa guerra travada. E está ali um jovem sem armadura, sem lança, sem escudo, despreparado para aquele tipo de guerra, correndo ali de trás dos carros ali para ver a peleja. Vai ver que Davi tinha até vontade de fazer parte do exército de Israel, mas não tinha estrutura. O seu porte físico, né, não se encaixava sobre o seu corpo as armaduras. Não sabia ele manusear uma espada, não sabia ele manusear uma lança, não sabia ele atirar uma flecha, não sabia ele usar um escudo. É porque as suas ferramentas eram espiritual. O dever dele era deixar lá e aí ele pega, deixa as ovelhas do seu pai com um guarda, né, como diz aqui a palavra. Deixou lá as ovelhas, diz: dá uma olhadinha enquanto eu vou ali, né? Ele tirou de tempo lá.
Dá uma olhadinha nessas ovelhinhas enquanto eu vou ali ter com meus irmãos, porque eu quero saber como é que eles estão. Eu vim aqui à ordem de meu pai, e lá ele ficou no meio. Aí ele viu quando o gigantão subiu, ele escutou o gigante afrontando o povo. Aí ele falou. Aí agora o irmão dele aqui revoltado, aleluia, pergunta: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Perguntou. Com quem era que ele tinha deixado as ovelhas? Aí o irmão dele continua falando: bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Olha aí. Que desceste para ver a peleja. Ele diz: ó, Davi, eu te conheço. Eu sei do teu coração, Davi, tu é meu irmão. Eu sei quem tu é. Eu sei que tu é um cabra ruim. Eu sei que teu desejo é de vingança, é de derramamento de sangue. Por isso que tu veio aqui, às escondidas, para ver a peleja, para ver nós se matando aqui. Como se ele dissesse: rapaz, teu lugar não é aqui não. Teu lugar é cuidando das ovelhas. Entendeu? O que tu veio fazer aqui, Davi? Aqui não é para tu não. Aqui não é teu lugar não, Davi. O teu lugar lá no campo, cuidando das ovelhas. Tu não dá para essa coisa aqui não. Guerra não ficou para ti não, Davi. Andarachou na era bagaço. Então disse Davi: que fiz eu agora? Aleluia. Porventura não há razão para isso? Olha aí, irmão. Davi estava sendo usado pelo Espírito Santo. Davi estava sendo usado por Deus, irmãos. Aleluia. Olha o que Davi diz aqui: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? Davi estava querendo dizer: olha, esse homem está aí há 40 dias. Há 40 dias esse gigante afronta o povo de Deus. Há 40 dias esse gigante procura alguém para lutar com ele. E eu tenho percebido que aqui em Israel não tem mais homem cheio do Espírito Santo, porque quem está usando esse gigante aí é o próprio inimigo, é o próprio Satanás. Olha a visão de Davi. Davi era um crente espiritual. Nem toda situação devemos olhar com nossos olhos físicos, irmãos. Há situações que temos que olhar com os olhos espirituais. Porque se olharmos com os olhos espirituais, nós iremos ver que o nosso Deus é maior do que qualquer problema. O nosso Deus é maior do que qualquer dificuldade. Davi olha para o gigante, não como os demais em Israel estavam olhando, vendo ali um homem alto, de porte físico muito grande, um homem que seria capaz de vencer todos ali. Mas Davi olhava para ele diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou responder conforme a primeira palavra. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Olha aí. Aleluia. Mandou em busca dele. Davi falou poucas coisas. E falaram para o rei o que Davi falou. E o rei mandou buscar o menino, ó. Mandou buscar Davi. Quer dizer, o rei Saul era o homem mais alto do exército de Israel. O Espírito de Deus já não estava mais na vida dele, havia se afastado dele. O Senhor havia rejeitado Saul. Estava um homem natural. E o homem natural não tem força para enfrentar as dificuldades dessa vida. Ele pode até tentar. Ele pode até buscar recursos de um jeito ou de outro. Em certas coisas ele vai ter vitória. Mas no espiritual ele não vence. Ele não vai ter força suficiente. Quem dá glória a Deus? E Davi diz a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Davi estava dizendo: olha, está todo mundo com medo, rei, mas não desfaleça o coração de ninguém não. Não veja esse homem como algo impossível não, porque eu vou pelejar contra ele. Em outras palavras, que Israel, nenhum homem tem coragem de enfrentar esse gigante, mas eu vou guerrear contra ele. Eu vou a peleja contra ele, rei. Irmão, o crente quando está cheio do Espírito Santo, ele não recua, ele não desiste. Ele vai avante, ele sabe que Deus está no controle.
Por maior que seja o gigante, ele sabe que o Deus dele é maior do que tudo. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir a pelejar contra ele, ou com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Está vendo aí, irmão? Rapaz, 17 anos esse menino tinha. Ninguém sabia da história de Davi. É impressionante quando as pessoas olham para a tua fisionomia, para a tua estatura. As pessoas olham para você e não dá nada por você, mas elas não conhecem o teu histórico. Elas não sabem que você matou gigantes, matou ursos e leões, para poder estar sentado hoje nessa cadeira de honra. É muito fácil olhar para você e te julgar, mas ninguém conhece a tua intimidade com Deus. Ninguém sabe da tua intimidade com o Senhor. Quantas vezes tu ora a Deus, os teus momentos de adoração ao Senhor, isso ninguém vê, mas Deus sabe. Ninguém sabia que Davi já tinha ferido com as próprias mãos. Olha, meu irmão, um leão adulto, ele chega a meia tonelada, 500 quilos, viu? O leão vinha para pregar as ovelhas do pai dele ali, ele varra nas barbas do leão, irmão. Isso é impressionante um negócio desse, né? Isso não é história para boi dormir, não. Varra nas barbas do leão, feria o leão. Aleluia. E livrava da boca dele, ainda matava o leão, irmão. Sem falar que esse rapaz não usava uma espada, não usava... Era Deus na vida dele. Ele era destemido mesmo, esse rapaz. Ele confiava realmente em Deus. Você pode ver que de vez em quando ele coloca Deus na frente. A gente vê que Deus estava na frente dele. E feria e o matava. E assim feria o teu servo leão como um urso. Assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão, da do urso, ele me livrará da mão do filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Está vendo como ele disse que foi o Senhor? Ele não diz: olha, eu sou valente, eu fiz isso e aquilo. Ele disse: o Senhor. Irmão, Deus tem que estar em primeiro plano na nossa vida. Nós não conseguimos nada se Deus não estiver na frente. Entendeu? Quem vence por nós é o Senhor. A vitória não é nossa, é do Senhor. Quem dá glória a Deus? E o rei Saul disse: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-se sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs no alforje de pastor, e trazia a saber um surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Ele vestiu aquelas armaduras ali e disse: olha, eu nunca experimentei isso, eu não consigo andar com isso. Por quê? Porque ele era só um jovem. Ele era só um jovem. As armaduras não se encaixavam no seu corpo físico, porque ele não tinha estrutura de um homem de guerra. Aleluia. E ele vestiu ali a sua roupa de pastor, pegou o seu alforje, né, que é aquele bornal, nós chamamos aqui de bornal, né, que é onde ele levava água, rapadura ali, para ele se alimentar enquanto apacentava as ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. E pegou a sua funda,
aquelas ferramentas que ele sabia utilizar. Então, meu irmão, Deus entregou para nós ferramentas, e com essas ferramentas nós iremos vencer o diabo, iremos vencer o inferno, iremos vencer os inimigos. Paulo falou nas armaduras de Deus. Essas armaduras não podemos ver com nossos olhos físicos, porque não é um escudo de bronze, não é uma armadura de bronze, nem de prata, nem de ouro. As nossas armaduras são espiritual. Glória a Deus. Aleluia. E Davi pegou ali 6 cestos de pedra, né? 6 pedras ali, colocou no afode e foi-se ao encontro do filisteu. E o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. Olha aí, ó. Tinha o gigante e ainda tinha um escudeiro, outro cara na frente ali do gigante. Já pensou, irmão? Aleluia. Tinha o gigante e tinha um escudeiro que ficava na frente do gigante. Como é que pode, rapaz? Irmão, Satanás sabe. O diabo sabe quando o crente está preparado. Ele olhou ali, viu que Davi não tinha uma ferramenta o suficiente para ultrapassar aquela couraça, ou seja, aquela armadura de escama que aquele Golias estava vestido com ela, né? Davi não trazia uma lança, não trazia uma espada, não trazia flecha, não trazia nenhuma ferramenta, né, que pudesse confrontar aquele gigante. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Olha aí, irmão. Amaldiçoou a Davi, né? Pelos seus deuses ali. É um costume que os filisteus tinham de amaldiçoar as pessoas, e usava ali o nome dos seus deuses ali, tipo uns deuses de praga, né? Que amaldiçoavam todo quantos aqueles, ele citava o nome daqueles deuses ali. E ele amaldiçoou a Davi, ó. Um cara que foi abençoado por Deus, meu irmão. Quem é abençoado por Deus não tem que amaldiçoe. Entendeu? Ele olhou e perguntou se Davi era um cão, para ir com ele com pau. E o Davi estava com o cajado na mão. Louvado seja o nome do Senhor. Era ruivo e de boa aparência. Ao olhar para Davi, ninguém julgava que aquele rapaz era um homem perverso, teria coragem de tirar a vida de alguém, né? E aquele meninozinho ali, aquele moçozinho gigante, rapaz, eu tenho o costume de vencer o exército inteiro e agora manda um menino, ô povo medroso, né? O filisteu olhando para aquele jovem, imagina o que passou pela mente dele, perdoe-me conjecturar, vai ver com o filisteu dizendo, rapaz, tanto homem de guerra que tem no meio desse exército, mas ninguém tem coragem de mandar esse menino para cá para vir ter comigo. Aleluia! Quantas pessoas dizem, quantos homens inteligentes, cheios de teologia, de estudo de faculdade, aleluia, e coloca esse pastorzinho em minha boca aí, que só fez até a 3ª série. É porque Deus é Deus na tua vida, na minha vida. Deus está procurando homens de valor, homem corajoso, homem que tem vida no altar, homem que tem intimidade com o céu, homem que desce, que se humilha, que busca a face do Senhor, que tem testemunho e história para contar. Aleluia. Demandará suyanda labacá. No verso 44 de 1 Samuel, capítulo 18, 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha aí, irmão. Rapaz, não é brincadeira não, meu irmão. O jovenzinho está cheio da presença de Deus. O filisteu quis intimidar, porque essa é a ação de Satanás, é intimidar o crente. Satanás quer intimidar o crente com as suas palavras de destruição, de maldição. Mas Davi estava decidido, sabe por quê? Porque aquela coragem, aquela disposição que Davi tinha agora, irmãos, não era dele não, era Deus na sua vida.
Deus vai te encorajar e você vai vencer essa guerra, meu irmão. Aleluia. Tem muita gente desistindo, tem muitos baixando a cabeça, tem muitos recuando, tem muitos voltando atrás. Aleluia, mas você não pode recuar, você não pode desistir. Sabe por quê? Porque você olha para a dificuldade com um olhar diferente. Há muitas pessoas que olham para os problemas e vê o problema como algo impossível, mas nós olhamos para o problema, para a dificuldade e vemos que isso é peixe pequeno diante do nosso Deus. Tem jeito, tem solução sim. Aleluia. Hoje mesmo, o Davi dizendo aqui, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Olha aí, isso é fé, irmão. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. E ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Irmão, quando o intuito do homem de Deus é louvar a Deus, tem vitória. Só não tem vitória quando ele está lutando, batalhando para se engrandecer. Aí não tem vitória. É em vão o trabalho, é em vão a peleja. Mas quando colocamos no coração, olha, eu vou alcançar esse algo, e quando eu alcançar esse objetivo, o nome do Senhor vai ser glorificado. Essa minha vitória, essa minha conquista, essa minha posse, não é para me engrandecer em cima dos que são pequenos, mas é para glorificar o nome do Senhor. Está aqui Davi falando. O segredo da vitória é essa. É que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida e da tua vida. As nossas conquistas, as nossas posses, as nossas vitórias, não é para o nosso eu, não é para o nosso engrandecimento, é para a glorificação do nome do Senhor. Olha o que Davi diz aqui, meus irmãos. E as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha aí, rapaz. Ele queria que o povo visse Deus, não Davi como o homem que matou o gigante, mas que o povo viesse ver que Deus é Deus. Aleluia. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, não disse? E Ele vos entregará na nossa mão. Era o que Satanás estava precisando ouvir. Era o que aquele gigante nunca tinha encontrado. Eu acredito, não sei quantos anos esse gigante tinha, de idade, quantos anos ele tinha de guerra, de peleja, quantos mil pessoas ele já tinha matado na vida dele, mas eu acho que ele nunca encontrou alguém com tanta ousadia como ele estava vendo agora um jovem. Aleluia. No versículo 48, e sucedeu que levantando os filisteus e indo a encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alfoge e tomou dali uma pedra. E com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa e caiu com o rosto em terra. É impressionante que o gigante não caiu assim para trás, não. Caiu para frente. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor estava ali, bateu o pé nas costas dele, caiu para frente. A pedrada, rapaz. Deus direcionou aquela pedra, né? E a pedra, pá! Cravou na testa o gigantão. Era o único espaço que tinha. Entendeu? Diz a história que Davi era um atirador excelente. Ele cortava um fio de nalho com 50 metros de distância na pedra. Era a ferramenta que ele sabia utilizar, irmão. Não adiantava esse rapaz deixar de usar a ferramenta que ele tinha de costume, que ele era capacitado, para usar uma espada que ele não sabia manusear. Entendeu? Deus te deu uma ferramenta, meu irmão. E você tem que utilizar essa ferramenta. Aleluia, louvado seja Deus. Use essa ferramenta que Deus te deu. Se é o louvor, é o louvor. Se é a guitarra, é a guitarra. Se é o contrabaixo, é o contrabaixo. Se é a bateria, é a bateria. Que seja com perfeição, que seja com amor, que haja uma dedicação, que haja ali um estudo, uma prática para que seja bem feito, para agradar o nome do Senhor. Porque vai ter efeito, vai surgir efeito. Seja qual for a ferramenta que Deus te entregou, aquilo que você sabe fazer para Deus, faça com zelo. E busque aperfeiçoar mais e mais, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e uma pedra. Olha só, meus irmãos.
Quando Deus está no negócio, não precisa coisa grande. Só uma funda e uma pedrinha. Um homem que estava afrontando todo Israel, colocou medo em todo Israel, Deus derrubou com uma pedra. Você está vendo? O que é que Deus faz? Precisamos ter atitude, ter fé, ter coragem e confiança no nosso Deus. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e matou-o, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Sararaim, até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abiné, o chefe do exército: de quem é filho este jovem, Abiné? E disse a Abiné: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abiné o tomou consigo e trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Entenda o que é que Deus faz? O que é que o Espírito Santo está falando conosco aqui hoje? Nós iremos se deparar com muitos gigantes nessa vida. Muitos gigantes mesmo. Sabe? E os gigantes simbolizam as dificuldades. Quantas pessoas estão prostradas? Meu Deus, eu não consigo. Está difícil, a minha família está sofrendo. Tem um gigante aí. E esse gigante precisa ser vencido. Com atitude, com fé, confiança em Deus. Deus à frente de todas as coisas, Deus sempre na frente. E que tudo seja para a glorificação dEle, como a gente já falou alguns minutos atrás. Que o que a gente esteja buscando hoje, não seja para o nosso engrandecimento. Não seja para lá na frente dizer: eu fiz isso, aquilo, outro, para poder eu chegar até aqui. Eu alcancei isso, eu sofri muito. Não. Que o cântico seja outro. Até aqui me ajudou o Senhor, irmãos. Eu estou de pé aqui hoje porque Deus me sustentou, Deus tem me dado graça. Pobre de mim se não fosse o Senhor. Entendeu? O que seria de nós se não fosse Deus? Não estaríamos aqui, vivenciando os melhores momentos da nossa vida. Sabia disso? Que nós estamos vivendo a melhor fase da nossa vida? Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Que eu conheci a Deus, estou com Deus, estou ciente. Para onde eu vou? Se eu partir hoje, eu sei para onde é que eu vou. Eu sei quem é que eu estou servindo. Então jamais eu vou baixar minha cabeça diante das dificuldades dessa vida. Se eu tenho um Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. Se eu sirvo um Deus que pode todas as coisas, irmãos. Fazer o que o advogado não pode. Bater o martelo, sentenciar minha vitória como juiz não pode, Deus pode. Então não sei qual é o gigante que tem te afrontado ultimamente. Mas eu vim aqui em nome do Senhor dos Exércitos para te dizer: não desfaleça o teu coração, nem o coração de ninguém. Mas seja forte e confiante, porque Deus vai te fazer um vencedor. Amém? Fica de pé e vamos agradecer a Deus para que possamos ir para a nossa casa. Senhor, eu quero externar minha gratidão. Muito obrigado por esse momento, por esta palavra. Senhor, abençoa teus filhos, leva todos em paz, assim como chegaram aqui em paz. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja de todo mal, e que todas as armadilhas forjadas e preparadas contra a vida deles caia por terra, Pai. Nos livra, nos protege das ciladas, dos laços, dos acidentes, da bala perdida, da língua enganadora,
da falsidade, tudo aquilo que não vem do Senhor, seja desfeito, e que a nossa vida seja uma bênção nas mãos de Deus. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, esteja com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, diga a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Você tem uma oferta, traz na frente, eu quero orar pela tua vida.